Um desafio que eu tive também, né? Por exemplo, uma organização que eu trabalhei em Santa Catarina, e o motorista da indústria, né, me pegava no hotel, me levava e eu ia no banco de trás, né, assim, veja, é uma série de sutilezas, detalhes que eu fui precisando cuidar quando eu estava nesse papel como consultora, que quando eu estava como Ana Silvia, né, a Ana Silvia ali, eu poderia relaxar um pouco mais, mas principalmente como gestor, como consultora, eu tomava um cuidado redobrado em relação a algumas questões. Aí, então, o motorista me pegava, eu ia no banco de trás, né, claro que conversando com ele, tendo uma relação educada, de respeito, enfim, né, e ele também comigo, mas, né, tomando um certo cuidado nessa proximidade com esse profissional. Quando eu ia trabalhar com gestores nessa indústria, eram só gestores, não tinha nenhuma mulher no grupo de gestores, nenhuma. O diretor era homem e abaixo dele todos os gestores eram homens, não tinha nenhuma mulher. E eu trabalhei também com nível abaixo dos gerentes, que eram supervisores, e 90%, acho que 90%, homens também, né? E aí, quando eu trabalhava só com o grupo de gerentes, né, uma vez, um dos gerentes que eu tinha eu conhecia a esposa dele, eu tinha uma relação de amizade com a esposa dele, enfim, ele me ofereceu carona uma vez, falou assim, você quer que eu te leve para o hotel, né? E eu imediatamente, não, muito obrigada, eu vou aguardar o motorista da empresa. Então, veja, esse cuidado, né, eu vivi, e hoje, até hoje, ainda eu tomo esses cuidados, né, assim, do quanto que, por mais que digam que a gente avançou, ainda existe, eu percebo, em relação a nós mulheres, uma questão que, se houver alguma situação de importunação, né, sexual, que é diferente de assédio sexual, né, porque o assédio ele implica em hierarquia, em subordinação, mas de importunação sexual, não é muito difícil de dizer que foi a mulher quem provocou, que foi a mulher quem deu, né, quem deu margem para esse profissional, seja lá o que for, o cargo dele, chegar e fazer a importunação. Então, esse é um grande desafio, né? Assim, no sentido de você se proteger, no sentido de você. E se proteger não é se defender, não é ficar na defensiva, né? É alguns cuidados que você vai tomar com você mesmo. Então, assim, na hora do café, sim, no coffee break, você conversa com as pessoas, mas procura conversar de uma forma generalizada, não ficar muito centrada em ou outra pessoa, né? Principalmente se for no caso um homem. E aí eu estou falando como uma mulher hétero, né? Ok? Então, acho que é importante também eu falar de que lugar que eu estou falando. Estou falando, né, desse lugar que é a minha história, que é onde eu consigo falar, eu não vou conseguir falar de um outro lugar, né? Então, esses cuidados que às vezes eu percebo que algumas colegas, por ingenuidade até, acaba não tomando esse devido cuidado, se protegendo em relação a isso. E aqui, olha, sem nenhum moralismo, não tô com essa vibe aqui hoje com você. Eu tô abrindo meu coração, falando para você realmente, com toda a honestidade que eu sempre procuro falar aqui para você, da minha experiência, da minha verdade, né? Eu não posso falar da experiência e da verdade de outras pessoas, eu posso falar da minha, de como eu vivenciei isso, né? Então, esse cuidado, até hoje eu procuro ter, né? Eu lembro de um diretor, era uma indústria pequena, familiar, uma indústria de elétrica, acho que era elétrica, materiais elétricos,
Mas era uma indústria pequena, mas eles tinham assim, um faturamento muito alto, eles estavam muito bem posicionados no mercado. Não foi aqui em Curitiba, foi em Londrina, quando eu morava em Londrina. E eu fui fazer coaching com o dono da empresa, o diretor, né? E para fazer o processo de coaching, eu trabalhei com os engenheiros, com os demais funcionários, desculpa, e trabalhava também coaching com esse diretor. E coaching, processo de coaching, eu preciso de um lugar privado, né? E aí eu subi até a sala dele para poder trabalhar o processo de coaching. E assim, eu estava casada, né? Estou casada até hoje com o meu marido, é o mesmo, né, faz 32 anos que a gente está juntos. Por quê? Por escolha nossa, né? Tenho um filho de 28 anos, enfim. Ok, então para mim, assim, eu quando estava numa empresa, eu era profissional, eu não estava ali com outro olhar, com outras intenções, né? Mas eu percebi que um dia esse diretor pegou e falou assim: vamos fazer a reunião aqui embaixo, numa sala que era uma sala tipo aquário, né? Que a gente chama de sala aquário, né? Que são aquelas salas que tem vidros assim, né? Por mim, sabe, eu juro para vocês, na maior da ingenuidade, ok, vamos fazer aqui então. Depois que eu levantei a hipótese de que eu acho que esse diretor ficou com receio do que queriam falar sobre a gente estar portas fechadas lá no processo de coaching. Então, veja, são sutilezas, né, que quando a gente está bem intencionada, quando a gente é profissional, né, eu, honestamente, nem me passou pela cabeça essa possibilidade que alguém iria ficar achando que eu estava com alguma coisa com o diretor lá, portas fechadas, enfim. Mas ele, né, assim, uma pessoa mais experiente que eu na época, uma pessoa mais velha, ele pegou, tomou esse cuidado, né, e que eu achei hoje, né, avaliando, eu achei ótimo o cuidado que ele teve, né? Então, você percebe que, infelizmente, nós, enquanto mulheres, essa questão de gênero é uma questão que ainda a gente precisa avançar muito nas empresas. Então, o cuidado que você precisa ter com você mesma, né, assim, de se proteger mesmo, né, que atitudes, que ações que você vai fazer, se de repente é convidada para almoçar junto com alguém, né, procura não almoçar, né, se for, por exemplo, um homem, né, um cliente, procura não ir sozinha. Ai, Ana Silva, você está sendo preconceituosa. Não, eu estou sendo realista. Eu estou sendo realista. Sabe? Procura assim, agradece, ou se vai, vê se vai outras pessoas juntas, né? Porque são sutilezas que se você não tomar cuidado, você corre o risco de ser, infelizmente, avaliada, julgada, ou cair até mesmo, dependendo da cultura da empresa, cair em comentários para desqualificar você enquanto profissional, né? E aí é que é importante você se proteger, né? Você ter alguns cuidados nesse sentido. Agora, eu estou falando de desafios. Se você tem uma opinião contrária à minha, que eu estou falando, né, dessa perspectiva, daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, né, e que pode ser que você tenha uma outra realidade, uma outra, né, esteja num outro momento e tenha outra visão, né? Porque a gente pode até pensar assim, não, né, a mulher pode estar onde ela quer, do jeito que ela quer, com quem ela quer e deixe que falem, né? É que não é tão simples assim, infelizmente, sabe? Não é. Infelizmente, não